Olá, no Papo com o Editor, o broadcast político conversa com Rafael Cortes. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, é sócio e cientista político da Tendências Consultoria e é nosso colunista aqui no broadcast político. Para nos acompanhar, Elizabeth Lopes, minha querida companheira aí de sempre dessa jornada. Cortes, muito obrigado por nos atender e aceitar esse convite para prosear com a gente aqui. Eu que agradeço, Gustavo, Elizabeth, é um prazer estar conversando com vocês. Obrigada. As eleições municipais esse ano vão ser realizadas em todo o país, num cenário que ainda é muito incerto, né? A gente tem uma pandemia do novo coronavírus, que ainda não está debelada, e há muita incerteza em relação ao que vai acontecer aí até novembro, né? A gente perdeu vidas, fechou empresas. Com esse cenário muito complicado, o que a gente pode esperar desse pleito? São vários focos de incertezas, alguns decorrentes dos desdobramentos da pandemia, e entre esses desdobramentos, me parece que tem dois pontos importantes da gente monitorar, que é o efeito, do ponto de vista da atenção que o eleitor vai dar ao processo eleitoral. A pandemia, em alguma medida, concorre com o noticiário político, então isso pode ser um ponto importante e, se assim o for, gerar uma vantagem para os candidatos que já são conhecidos, né, aumentar a chance de reeleição. E ainda nessa segunda arena, eventualmente um efeito na taxa de participação eleitoral. Ainda que o voto seja obrigatório no país, os custos de não comparecimento não são muito elevados. Isso também pode comprometer aí o comparecimento do eleitor. Além dos efeitos da pandemia, tem as incertezas decorrentes das novas regras eleitorais, com particular destaque para a proibição, né, das coligações eleitorais nas eleições para o legislativo, que deve alterar bastante esse efeito da eleição para o sistema partidário. Rafael, por falar das novas regras, elas entram em vigor justamente em uma eleição atípica, a eleição da pandemia, né, se a gente pode chamar assim. Ela vai acabar, na prática, né, tirando os famosos, aqueles carros-chefes, candidatos que acabavam puxando o voto para suas coligações. Em termos práticos, né, neste cenário de pandemia, o que essas novas regras podem trazer? Acho que o principal efeito é aumentar o número de candidatos para prefeito, né? Ainda que são regras voltadas nas eleições legislativas, né? No caso de 2020, para a eleição para vereador, mas deve ter um efeito na eleição para prefeito, justamente por esse mecanismo que você mencionou. O efeito do puxador de voto, ele é menor, né, por conta da proibição das coligações. Ele ainda existe porque pode ter esse mecanismo dentro do partido, mas, de todo modo, é menor. Como os partidos sabem que precisam de chamar a atenção, gerar algum destaque para aumentar suas bancadas, a tendência é que a candidatura para prefeito é que faça esse papel. Então, podem ocorrer partidos lançando candidatos para prefeito, mesmo que não tenham chances muito elevadas, mas para ajudar na formação da bancada. Então, essa é uma questão que a gente vai ver, que pode ser talvez o principal legado dessa mudança eleitoral que a gente espera não só para 2020, mas depois para as próximas competições. Rafael, você falou em legado, né? A gente vai ter um legado que pode não ter terminado, mas já existe, né? Que são as ações que prefeitos estão tomando, populares ou impopulares, em relação à pandemia, essas ações restritivas, proibições. Por outro lado, assim, os prefeitos estão dando a cara para bater, estão aparecendo direto na mídia, né? Na televisão. Como é o caso do prefeito, por exemplo, Bruno Covas, de São Paulo, que é candidato à reeleição. Eles vão ter vantagem ou desvantagem nessa campanha diante desse cenário descrito? Do ponto de vista do tempo de campanha, da ausência de um cenário mais normal de debate partidário, os candidatos à reeleição, ou aqueles que já têm um peso importante, têm vantagem.
O que a gente ainda não sabe medir muito bem é o tamanho dessa vantagem, que, por outro lado, existe um efeito que é relacionado à nossa discussão aqui dos desdobramentos da pandemia, que é um certo desgaste por conta dessa agenda de isolamento social, os prefeitos tomando algumas medidas que vão se tornando cada vez mais impopular, né? Se a gente olha as pesquisas de opinião, a gente vê que medidas do isolamento social, eles têm cada vez menos apoio. Então, os prefeitos têm um grau ali que eles ainda não sabem muito bem como vão responder a isso. Acho que a tendência é esse efeito de flexibilizar ser ainda mais intenso, em parte para evitar esse desgaste de, num momento em que a sociedade dá sinais de cansaço em relação aos eventos da pandemia, para que eles não tenham um custo muito grande de tentar fazer medidas mais fortes. Por isso que acho que esse é o grau de incerteza que pode diminuir essa vantagem natural que se espera de uma campanha excepcional como é essa de 2020. Rafael, na sua avaliação, qual deve ser o maior desafio dos candidatos que estão pleiteando cargos, principalmente as prefeituras, né, que vai ter maior visibilidade aí, nessa eleição que vai ser basicamente, né, eles não vão estar na rua, atrás de votos. Como é que eles podem se reinventar? E você acha que os partidos vão apostar aí nas tais celebridades virtuais, né, nesses que fazem, né, sucesso aí nos meios virtuais? Porque hoje, basicamente, né, é o que tem. Antigamente é jogador de futebol, é cantor, né? Hoje, qual que vai ser esse foco, na sua avaliação? Eu acho que uma das possíveis estratégias dominantes seja justamente isso, né? Buscar nomes que já tenham algum destaque, justamente pelas restrições que, ainda que elas sejam diminuídas, elas vão ser muito importantes em termos de aglomeração, enfim, a forma de comunicação vai ser muito diferente, né? E quase que independente do tamanho da cidade, né? Isso também é um outro ponto. Tanto grandes municípios quanto pequenos, de alguma maneira, vão ser afetados. Então, para driblar essa deficiência, essa dificuldade no contato com o eleitor, uma saída que provavelmente deve acontecer é a aposta em nomes que já têm alguma imagem, algum capital político de outra atividade. Por isso que o trabalho dos candidatos de oposição, aqueles que querem entrar, vai ser mais difícil, porque eles precisam construir essa imagem, né? Então, o resultado pode ser, na prática, um fôlego, né, desse espaço que a política tradicional abriu para a emergência dessas novas celebridades, o uso de redes sociais. Isso deve continuar importante para 2020. Você falou sobre essa incerteza, né, que tem, e assim, a possível ausência do eleitorado nas votações em novembro. Você acha que isso pode mudar o resultado das eleições? Algum candidato pode ser prejudicado pontualmente, que teria mais aí afinidade com o eleitorado mais idoso, por exemplo, que não tem muita necessidade de ir votar, né, e correr algum risco em novembro, ou essa mudança vai ser proporcional, possível mudança, né, vai ser proporcional para todos os candidatos? É uma boa pergunta, viu, Gustavo? Resposta não é trivial. Tradicionalmente, quando a gente olha na questão etária, a gente não vinha muita diferença na intenção de voto dos principais nomes. Mas isso tem se alterado mais recentemente, até uma decorrência do próprio bolsonarismo. Então, quando a gente olha a avaliação de governo do presidente Bolsonaro, a gente enxerga algum efeito etário, né, que antes a gente não enxergava com tanta força. A gente enxerga, por exemplo, uma questão do gênero também afetando bastante a forma como o eleitor enxerga o bolsonarismo. Nomes associados ao governo Bolsonaro podem sim sofrer algum efeito dessa ideia, né? Você tem indivíduos
que já não tem mais a idade obrigatória para o voto, resolvem não se manifestar. Então, isso pode ser uma daquelas facetas que eu mencionava anteriormente, né? De alterar um pouco a composição de quem de fato vai votar. E aí eu acho que com um efeito potencialmente negativo para essas candidaturas muito associadas ao bolsonarismo do ponto de vista político. Rafael, uma eleição, né, virtual, né, como deve ser, né, campanha, aí a gente já lembra das fake news que se proliferaram, a gente vai lembrar na campanha, né, que alçou o presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Ainda não tinha pandemia, mas as fake news assim pegaram firme. Num ambiente virtual, espera-se que a disseminação seja muito maior. Você acha que há um risco das fake news ali, não digo atrapalharem, mas ali embolarem o meio de campo aí nessas eleições municipais? E é curioso, né, Beth, porque esse é um efeito contrário aos movimentos que estavam acontecendo no âmbito do Congresso Nacional, de alguma maneira, de tentar regular esse efeito de rede social nas campanhas políticas, né, que é um problema crescente, que não é exclusivo da democracia brasileira, que vai, de alguma maneira, perdurar por um longo período, ou seja, como é que a sociedade vai querer tratar as tecnologias da informação do ponto de vista do processo político. Não é trivial como regular essas atividades. Mas, seja como for, a gente olhava e a gente assiste em Brasília um movimento liderado, digamos, pela política tradicional, para, de alguma maneira, começar a tentar aumentar um pouco o custo, né? Regular dissipação de informações, ter algum controle em relação a isso. Inclusive, de alguma maneira, responsabilizando as redes sociais ou trazendo o papel das redes sociais também do ponto de vista da construção democrática. Tá? Com a eleição de 2020, marcada por essas insuficiências no contato direto com o eleitor, novamente, essa ferramenta vai ser bastante utilizada. Então, eu acho pouco provável que a gente tenha alguma mudança muito clara para 2020, pensando na questão das fake news. Não só, e aí eu me refiro, não é tão claro o que é fake news, né? Você tem aquela grosseira, de fato, que são erros históricos, tem também muito o argumento de uma campanha, entre aspas, suja via rede social, mas tem uma dinâmica de disseminação de informação que formalmente não é fake news no resultado eleitoral. Então, algum candidato que tenha uma imagem construída por rede social, uma vez que viralizou, é muito difícil retomar. Então, isso tudo para dizer que eu acho que 2020, essa excepcionalidade, ela dá um fôlego para o peso de rede social no processo eleitoral, especialmente nas grandes cidades. O nosso tempo está terminando. Vamos fazer um contraponto aí com o que você disse para a gente, né? Você citou aí a questão do eleitorado do presidente Bolsonaro, né? Que a última eleição, por exemplo, foi marcada pela essa vitória do bolsonarismo, né? Que somou esse eleitorado, né? Descontente com os políticos tradicionais, né? Apesar do presidente ser um político tradicional, né? Somou isso com as redes sociais, né? Com todo o trabalho que foi feito nas redes sociais pela equipe do presidente Bolsonaro. Isso vai continuar ou a eleição municipal desse ano vai ter uma outra marca no meio termo entre esses dois caminhos? Esse é um ponto importante, porque uma coisa é o uso do instrumento, né? A utilização das redes sociais, que devem ser ainda importantes. Outro ponto é, digamos, as preferências do eleitorado. Né? Em 2018, marcado, como você bem colocou na pergunta, muito por aquele sentimento antipolítico, né? A gente vinha ali na esteira da Lava Jato, dos desdobramentos da Lava Jato, e aí me parece que para 2020 a gente tem uma mudança importante. Eu acho que a gente não vai mais entender a política brasileira sem referência à pandemia e os seus desdobramentos. Então, num certo sentido,
a gente espera um maior espaço para alternativas que escapam a essa polarização, né? Dita polarização. Acho que, nesse sentido, 2020 já pode apontar alguma coisa nessa direção, sempre lembrando que a eleição municipal ela não é totalmente comparável com eleições mais amplas, né? A eleição municipal tem, de fato, um conteúdo local importante, né? Talvez menos em grandes cidades, mas quando a gente olha em geral, ainda tem esse efeito de uma dinâmica local que vai ser também bastante determinante. Mas uma certa acomodação via a pandemia e tirando um pouco aquele peso lavajatista de 2018, eu imagino que ocorra. Maravilha. Certo. Ô, Rafael, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Papo com o Editor. Eu queria agradecer a Beth Lopes, nossa companheira de sempre. Agradecer o Bruno Nogueirão, que está fazendo essa ponte com a gente aqui. E agradecer a você e até o próximo Papo com o Editor aí na próxima semana. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, Beth, Bruno, equipe técnica. Estou à disposição para a gente continuar tratando dos temas políticos e as suas implicações econômicas. Obrigado pelo convite. Obrigada. Nós que agradecemos.